Boa noite a todos, graça e paz. Boa noite a todos que estão aqui também, da equipe. Que Deus possa falar conosco nesta noite através da sua palavra. Abram as suas Bíblias em Eclesiastes, o livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1, do verso 1 até o verso 3. Esse é o texto que nós estaremos meditando nesta noite, que o Senhor deu graça de estarmos meditando. Eclesiastes, capítulo 1, do 1 ao 3. Salmos, Provérbios e logo em seguida tem Eclesiastes. Diz assim: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Bom, meus irmãos, eu quero começar expondo para vocês e para que vocês possam entender e compreender todo o contexto do livro. Quem escreveu este livro? Este livro ele foi escrito por Salomão, o rei Salomão. Nós podemos observar isso quando nós lemos o verso 1, que diz assim: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. E nós podemos observar isso também no verso 12, que diz assim: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Ou seja, nós podemos observar que Salomão, aqui ele usa um pseudônimo, né? Digamos assim, pseudônimo é a mesma coisa que um sinônimo para apelido. Ele se proclama de pregador, o pregador. E nós podemos observar no verso 12 também, porque diz assim: venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Nós sabemos que a ruptura do reino de Israel, ele ocorreu logo após o filho de Salomão assumir o reino, que foi dividido entre o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul foi chamado de reino de Judá e ficou como a capital sendo Jerusalém. E o reino do norte ficou chamado de Israel, reino de Israel, e ficou a capital sendo Siquém. Então aqui a gente vê, o pregador diz que vem sendo rei de Israel em Jerusalém. Ou seja, esse rei era rei de toda Israel em Jerusalém. Esses são alguns indícios de que Salomão é, de fato, o autor deste livro. E, bom, quem é Salomão? Só para a gente relembrar um pouco, Salomão, rei de Israel, logo após o seu pai, o rei Davi. Ele é filho de Davi com Batseba, e Salomão assumiu o reino ainda muito novo. Salomão, logo após ele assumir o reino, Deus se achegou a ele em um sonho e perguntou para ele o que ele queria, né? Qualquer coisa Deus daria para ele. E ele pediu sabedoria. Tanto que o reino de Salomão, Salomão fez Israel ser extremamente próspera e ali haver muita paz. Então, no reinado de Salomão, pelo menos no início, foi um reinado muito tranquilo, um reinado que houve paz. E Salomão era um rei extremamente sábio. Creio dizer que foi o homem mais sábio que já existiu na história da humanidade. É claro, depois do nosso Senhor Jesus Cristo. E o rei Salomão também teve um reino extremamente rico, onde ele conseguiu usufruir de muitos prazeres em paz e tranquilidade. E o rei Salomão também era muito visitado por vários reis e rainhas que vinham ali pedir os seus conselhos. Só que no final da sua vida, na sua velhice, o rei Salomão ele se casou com muitas mulheres que não eram do reino de Israel. E essas mulheres perverteram o coração do rei Salomão a construir altares para inúmeros deuses em Israel. E aconteceu que Israel acabou não sendo mais, não adorando somente a Deus, mas a outros deuses. Enfim, virou uma bagunça no final da vida de Salomão. O que remete ao tempo que foi escrito Eclesiastes.
Diferente de Provérbios, que foi escrito durante a juventude do rei Salomão, durante os seus primeiros anos como rei, Eclesiastes, muitos comentaristas afirmam isto, e até pelo contexto da carta, do livro, Eclesiastes foi escrito quando Salomão já era muito velho, já havia cansado da vida, já havia experimentado tudo que tinha para experimentar e já havia causado todo o problema que ele causou no final da vida dele para Israel. E muitos dizem que este livro ele é depressivo, ele deixa as pessoas para baixo quando as pessoas leem este livro. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, quero dizer que se você leu esse livro e te deixou mais para baixo ainda, te deixou mais depressivo e mais triste, você leu da forma errada. E a gente vai ver com o decorrer do sermão do porquê que o intuito desse livro não é deixar as pessoas tristes, mas sim reflexivas. Então, depois do rei Salomão haver se apresentado no verso 1, se proclamando pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, no segundo versículo ele dá o grande tema da sua carta, do qual é vaidade. E, meus irmãos, a palavra vaidade no hebraico original se chama rabel. No caso é o substantivo singular, mas aqui também a gente pode encontrar no plural, que daí se chama rabalim no hebraico original, fica rabalim. Então tem essas duas palavras, rabel e rabalim, que é vaidade e vaidades. E esta palavra no original ela expressa um sentido de insatisfação, algo que não traz uma satisfação completa para a nossa alma. Ou também pode significar algo em vão, algo inútil, fútil, coisas da vida sem valor. Então esse é o significado desta palavra. E essa palavra é repetida, pasmem meus irmãos, mas essa palavra é repetida durante todo o livro de Eclesiastes, durante os seus 12 capítulos, 71 vezes pelo rei Salomão. 71 vezes essa palavra é proferida. Portanto, este é o grande tema da carta, a vaidade. E neste verso de número 2, Salomão afirma de modo constante e categórico que tudo que o homem faz aqui debaixo do sol, que ele vai usar essas nomenclaturas mais para frente no decorrer do livro, tudo que o homem faz debaixo do sol, ou seja, aqui na terra, é vaidade, é ilusão. Então nesse verso 2, ele informa isso categoricamente, falando vaidade de vaidades, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Então ele afirma categoricamente. E Salomão ele discorre sobre inúmeros assuntos neste livro. Ele fala de como não há nada novo debaixo da terra, ou seja, não há nada que nenhum olho viu, não há nada que um ouvido não ouviu, não há nada que nenhum coração de um homem e de uma mulher já experimentou nesta terra, ou seja, não há nada de novo, é a eterna mesmice. Ele fala também de como ele sendo rei e tendo muita sabedoria, toda essa sabedoria dele havia se transformado em enfado e tristeza para ele, e de absolutamente nada servia. E de toda a riqueza também que ele possuía, ele considerava vaidade, algo fútil. Nós não estamos falando de qualquer homem, nós estamos falando do rei Salomão, o homem mais sábio e talvez o rei mais próspero que essa terra já teve. Todos os prazeres também da vida ele não via sentido, e ele considerava vaidade. E só para um exemplo, eu comentei da parte que ele havia se casado com outras mulheres, que não era de Israel. Salomão tinha 700 concubinas e 300 esposas. Então, para um homem do mundo, não para nós que somos regenerados pela graça do Senhor Jesus Cristo, entendemos o papel do homem e da mulher, entendemos que o casamento é uma coisa santa e é uma coisa para glorificar a Deus. Mas para um homem do mundo, o homem do mundo olharia assim, o Salomão tem 1000 mulheres à disposição dele. Se ele dormisse com cada uma, ele demoraria quase 3 anos. Então, ele está tranquilo, né? Porque Salomão tem muitas mulheres, tem muita riqueza e muito prazer. Pois é, esse mesmo rei Salomão considerava tudo isso vaidade, fútil e sem sentido. E ele também nos fala de que se você colocar o sentido da sua vida no seu trabalho, tudo vai ser deixado para trás e nada você vai levar. Ou pior ainda,
Tudo que você deixou, e às vezes você demorou décadas para construir com o seu suor, com o seu sangue, com o seu trabalho, pode, quando você deixar esta riqueza na terra, pode ser destruída em dias ou meses. Salomão também em Eclesiastes nos compara a animais, que não somos diferentes deles, ou seja, assim como os animais nascem, crescem e morrem, assim também são os homens. Salomão também nos ensina que as frustrações da vida são inevitáveis, e elas vêm sobre os justos e sobre os injustos, elas vêm sobre os crentes e sobre os descrentes, e todos sofrem e todos vão perecer um dia. E no livro ele discorre sobre outros assuntos, mostrando em tudo que sempre que não há nada de, digamos assim, útil nesta terra, que não podemos satisfazer a nossa alma completamente. E, meus irmãos, quem disse isso foi Salomão. Salomão, o rei Salomão. E no mundo, Satanás nos diz mais ou menos as mesmas coisas, né? Trazendo para o nosso momento aqui, de que apenas o dinheiro, o poder, a beleza, a riqueza, a fama pode satisfazer o teu coração. É isso que Satanás fala para você. Às vezes sutilmente, de que a riqueza pode te deixar feliz, de que o poder pode te deixar feliz, a beleza vai te deixar feliz, a fama vai te deixar feliz, as pessoas adorando e se prostrando diante de você, isso que vai te deixar feliz. Então o mundo nos atrai a isso todos os dias. E foi da mesma forma como ele tentou Jesus, quando ele levou Jesus a um alto monte e mostrou todos os reinos da terra e falou assim, tudo isso aqui, se você me adorar, eu te darei. Da mesma forma ele tentou Jesus, da mesma forma como ele nos tenta todos os dias. E Calvino diz também que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E o que ele quis dizer com isso? Que o homem, ele quer constantemente erguer ídolos no seu coração. Constantemente o homem quer adorar algo. E eu não estou dizendo Baal, Mamon, que eram os deuses aqui citados nas Escrituras. Não estou dizendo esse tipo de deuses. Eu estou dizendo o dinheiro, a fama. Esses são os deuses contemporâneos. O dinheiro, a fama, a beleza, a luxúria, o sexo. É isso que os homens buscam, os homens vão atrás. Mas Jesus nos ensina também, assim como Salomão, Jesus nos diz nas Sagradas Escrituras que Ele é o pão da vida e que quem comer dele jamais terá fome. Jesus também nos ensina que Ele é a água viva e quem beber dessa água jamais voltará a ter sede, como Ele conversou com a mulher samaritana. E através dessa metáfora do pão e da água, Jesus nos ensina que Ele é o essencial, Ele é o suficiente, Ele é o básico e o necessário, Ele é o nosso sustento. O pão e a água eram o sustento básico daquele povo, naquela época, era o essencial e o diário daquele povo. E em muitas famílias, meus irmãos, era somente isso que eles tinham para comer, pão e água. Em muitas famílias aquilo era todo o sustento que eles tinham. E Jesus nos mostra com toda a humildade e simplicidade do mundo, de forma majestosa, assim como ele ensina em várias de suas parábolas, que ele usa várias características cotidianas das pessoas ali para poder ensinar de forma humilde e mansa. E através desses dois elementos, o pão e a água, ele nos ensina que ele é tudo o que precisamos para viver. Ele é o essencial. E sem ele, que é eterno, ou seja, o pão eterno e a água eterna, a água viva, teremos apenas o passageiro, como diz Salomão. Ficaremos só com a vaidade, com a futilidade, mas com Deus nós temos a eternidade, nós temos a vida, temos o verdadeiro alimento. Então nós podemos ter riquezas, nós podemos ter uma boa vida, nós podemos ter tudo do bom e do melhor, mas como Salomão nos diz, será enfado, cansaço, será desgaste, será trabalho jogado fora, será tudo vaidade e nos levará para um único lugar, o inferno. Isso se não tivermos Deus nas nossas vidas. De nada vai adiantar, de nada vai importar. Tudo que a gente construir, todo o império que a gente construir, toda a riqueza que a gente amontoar, de nada vai adiantar.
Se nossa riqueza não for administrada em prol do reino de Deus, de nada vai adiantar. Em Apocalipse capítulo 3, verso 17, Jesus, ao dizer para a igreja de Laodiceia, ele também nos diz hoje. Jesus fala assim para a igreja: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Isso aí não sou eu que estou dizendo, meus irmãos. Isso aí é o nosso próprio Senhor Jesus. Para aqueles que batem no peito e dizem: eu sou rico, eu tenho fama, eu tenho poder, Jesus diz: mal sabes que é um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e nu. Portanto, miserável é o homem sem Deus. É o homem que se apega nas riquezas da força do seu braço, na força do seu trabalho. Mas mais miserável ainda é o homem que diz ter Deus, mas busca somente a prosperidade financeira. Bênçãos e bênçãos e mais bênçãos do Senhor, como se Deus fosse uma espécie de Papai Noel, ou fosse um banco onde a gente pode pedir no momento que a gente quiser e da forma como a gente quiser, e nós temos que ser atendidos da forma como a gente quer. Jesus nos mostrou com o seu exemplo de vida que tudo é vaidade. Por quê? Veja a vida dele, veja a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, como foi simples, sem riquezas. E nós estamos falando do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que desceu do seu trono e se fez servo por amor de nós. E ele vivia apenas do básico, pois ele sabia que quem era o seu verdadeiro alimento era Deus. E era fazer a vontade do Pai. Esse era o seu verdadeiro alimento. Esse era o verdadeiro significado da vida de Jesus. Fazer a vontade do Pai e viver para Deus. Glorificar ao Senhor, glorificar a Deus. Então vejamos no final de Eclesiastes, no verso 12. Eclesiastes 12. Vamos ver o que Salomão então quis dizer, né, quando ele falou sobre todas essas questões de vaidade, de que tudo é passageiro, de que tudo é fútil. Eclesiastes 12, do verso 13 até o verso 14. Diz assim, do verso 13 até o verso 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo, todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas e quer sejam más. Por isso que eu disse, meus irmãos, que se vocês leram o livro de Eclesiastes e ficaram mais tristes e mais depressivos, vocês não entenderam o verdadeiro significado de Eclesiastes. Porque Salomão, ao escrever esse livro, ele não quis apenas dizer que nada fazia sentido, como um filósofo pagão, fatalista, que não crê em Deus e do qual dentro do seu coração vive uma falta de um vazio existencial. Não. Salomão nos diz através disso que precisamos buscar a Deus e a Deus somente. Ele preenche as nossas almas, é só Ele que nos satisfaz completamente. Ele e mais nada. É isso que Salomão quis dizer quando ele escreveu este livro. Ele não quis falar para que as pessoas ficassem tristes, para que as pessoas não encontrassem mais beleza na vida. Não é esse o sentido. Salomão quis dizer que o sentido da vida é Deus. Deus deve ser o propósito maior das nossas vidas. Ele que deve reger as nossas vidas. Ele que deve morar no nosso coração, e não o dinheiro, a fama, os prazeres. Não é isso que deve morar nos nossos corações. Então, meus irmãos, eu peço, grave a frase que eu vou falar para vocês. Grave isso na cabeça de vocês. Escutem bem essa frase. Deus não é tudo que precisamos, mas é tudo que temos. Deus não é tudo que precisamos. Ele é tudo que temos. Deus é tudo que temos. Fora dele não há nada. Fora dele é tudo vaidade. Fora dele é tudo fútil. Fora dele é tudo inútil.
Fora dele a vida não tem sentido. Fora dele só há o vazio existencial. Fora dele só o inferno espera o homem. Salomão nos diz através deste livro que fora de Deus, todo o trabalho, todo o prazer da vida, toda a alegria, toda a felicidade, toda a sabedoria é inútil. É vaidade, é miserável e é desgraçada. Mas em Deus tudo muda. Em Deus tudo se torna útil. E nós produzimos frutos riquíssimos, não para nós mesmos, mas em nós, para glorificar a Deus, glorificar ao Pai, assim como Jesus glorificou. Se aproximando da conclusão, meus irmãos. Um dia todos nós seremos julgados, e um dia todos estaremos diante de Deus, e o que nós teremos para mostrar para Ele? O que você terá para mostrar para Deus no dia do julgamento? Uma vida cheia de futilidades, onde você só viveu para o seu prazer? Onde você só buscou os desejos egoístas do seu coração? Onde você só buscou saciar o prazer do seu coração? Ou você terá uma vida de dedicação a Ele, uma vida de trabalho a Ele? Eu sei que todos nós falhamos, mas eu quero saber como está o seu coração. É Deus quem mora aí? É o Espírito Santo quem mora aí? Então você vai trabalhar para Deus. Então você vai viver para Deus. Então você vai fazer tudo para a glória de Deus e não para a glória de si mesmo. Então Jesus nos comprou com o seu precioso sangue e foi um presente preciosíssimo de Deus. Deus deu o seu Filho por nós. Jesus padeceu na cruz por amor de nós. Ele nos amou e se entregou por nós. E viveu aqui nesta terra, padeceu de uma morte horrível por amor de nós. E naquela época, todo aquele que era pregado no madeiro era considerado um bandido muito feroz pela lei. Era considerado um bandido horrível. Eram só os piores criminosos que eram pregados no madeiro naquela época, pelo Império Romano. Então ele morreu e sangrou pelos seus pecados, pelos nossos pecados, para te livrar da condenação eterna, para te livrar do inferno, para te fazer ter acesso livre ao Pai. Jesus morreu para isso. E para glorificar o Pai, é claro, primeiramente. Mas Ele morreu por amor de você. Ele morreu por amor de nós. Jesus fez tudo isso e você está preocupado com o seu dinheiro? Você está preocupado com a sua carreira profissional? Você está preocupado com a sua faculdade? Você está preocupado com quanto a vida pode te dar de prazer? Jesus fez tudo isso por você e você está preocupado com isso? Essa é a sua preocupação? Em ter prazer? Em ter felicidade? A tua preocupação, meu irmão e minha irmã, tem que ser fazer a vontade de Deus. Então é isso que Salomão quer dizer em Eclesiastes. Ele quer quase que nos dar um chacoalhão e dizer: acorde, acorde. A vida sem Deus, ela é vazia. Ela não existe. Ela é sem propósito algum. E tudo se torna inútil, tudo se torna fútil. É isso que ele quer dizer. Não se agarre a essas coisas que são passageiras e fúteis. Mas se agarre a Deus, trabalhe para Deus. Seja um contador para a glória de Deus, seja um professor para a glória de Deus, seja um secretário para a glória de Deus, seja um filho para a glória de Deus, seja um marido para a glória de Deus. Faça tudo para Deus, tudo por amor a Deus. Esse deve ser o princípio, esse deve ser sempre o nosso princípio. Glorificar ao Senhor, é para isso que nós vivemos, é para isso que nós existimos, para glorificar a Deus e para nada mais. Por isso, jovens, e eu me incluo nessa, porque eu também sou jovem. Então, jovens, Salomão diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-se do seu Criador nos dias da tua mocidade. Como ele diz no verso 1 do capítulo 12, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Dos quais você chega na sua velhice e fala assim: o que é que eu fiz na minha juventude? Eu gastei com prazeres, gastei com
com dinheiro. É isso que eu fiz. Eu joguei fora a minha juventude. A sua juventude tem que ser usada para glorificar a Deus e a Ele somente. Enquanto você tem vigor. E você, meu irmão e minha irmã, que são mais velhos, faça como Salomão. Se arrependa, reconheça e mude a sua visão. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto você respira, há esperança. Por isso, confesse o seu pecado diante do Senhor, queira estar com Ele, ame Ele a todo momento, trabalhe para Ele, use a tua vida para glorificar Ele, e não para vaidades, não para coisas fúteis e inúteis, dos quais tudo vai se perder. Ajunte tesouro nos céus, que é bem melhor do que juntar na terra, onde tudo passa. Então viva para Deus, trabalhe para Deus, sonhe para Deus, case para Deus, se relacione para Deus, que nada do que você fará será em vão, pois você estará ligado na videira verdadeira e tudo quanto você fizer vai frutificar, porque você fará para a glória de Deus e não para o seu bel prazer, e não para glorificar o teu nome, mas para a glória de Deus. Por isso eu quero, para finalizar de vez, eu quero deixar um breve versículo que resume tudo isso, do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo entendeu o que Salomão queria dizer. O apóstolo Paulo entendeu qual foi o significado da vida de Jesus. O apóstolo Paulo entendeu o que Deus requeria dele. O apóstolo Paulo entendeu qual foi o verdadeiro sentido da vida. Essa foi a palavra do Senhor. Deus seja louvado.